As coisas de Deus são loucura para os homens, mas também as coisas dos homens são insensatas para Deus. Tente lembrar-se disso toda vez que você estiver tentado a levar qualquer um dos seus problemas humanos para Deus. Pensar em termos de um corpo doente, tornado sadio por Deus, ou de desemprego ser resolvido por Deus, ou de uma guerra ser interrompida por Deus, ou de seu candidato favorito ser eleito por Deus, é loucura. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais profunda desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo nesse trecho, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Para quem não sabe, o mestre Gualberto já teve esse assim chamado despertar da consciência, pela graça de seu mestre. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado de consciência desperto. Bom, mestre, nesse trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre o pensar. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre o que é o pensar? Ô Gilson, esse é um dos assuntos que nós tratamos no canal. Entre todos esses assuntos, esse é um deles. O que é o pensar? Não sabemos o que é o pensar. A grande verdade é que nós não sabemos tudo o que nós precisamos saber. E tudo o que nós sabemos tem se constituído de algo inútil. Nós estamos entulhados do saber, entulhados de diversas formas de conhecimentos. Então, nós estamos debaixo de todo esse conhecimento, entulhados disso, abarrotados de conhecimento, tendo diversas formas de experiência e conhecimento, e, portanto, de saber. Mas o que de fato nós precisamos saber, não sabemos. E uma das coisas que nós não sabemos é, por exemplo, o pensar. Veja, nós temos pensamentos. Sempre temos o que pensar. E estamos sempre pensando o tempo todo. Então, o nosso cérebro, ele está o tempo inteiro reagindo. Então, vamos tratar aqui com você, em poucos minutos, algo que estamos tratando com você mais amplamente, com mais profundidade no canal. Tem uma playlist lá chamada O que é o Pensar? Veja, o pensar em nós é uma resposta do cérebro a um determinado estímulo que ocorre aqui nesse momento. Por exemplo, eu faço uso de uma expressão, qualquer palavra aqui, e o seu cérebro reage, busca aquela imagem, aquela forma, aquele pensamento, para ter um entendimento da palavra, um entendimento verbal. Então, o cérebro reage com símbolos, com imagens, com pensamentos. Esse é o processo do pensar. Mas veja, esse é o processo mecânico do pensar. É assim que nós funcionamos sobre o pensar. Mas aqui nos deparamos com algo muito, mas muito mais delicado, que é a verdade do fato de que não sabemos como pensar. Nós estamos o tempo inteiro apenas reagindo com essa forma de pensar, mas não temos a visão direta do que é a verdade desse pensar livre, desse fundo de condicionamento, desse fundo que vem do passado de experiências que já aconteceram.
e que estamos constantemente reagindo nessa forma de pensar em razão desse fundo. Eu vou dar um exemplo aqui. Se eu lhe elogio, você fica bem comigo, você gosta de mim. Esse ficar bem comigo, esse gostar de mim, veja, isso é uma reação que ocorre no cérebro em razão de um elogio. O seu cérebro reage de uma forma automática a uma lisonja, mas também ele responde, reage de uma forma automática a uma ofensa. O que é que isso nos mostra? Que você não tem liberdade. O seu cérebro reage de uma forma automática, mecânica, em razão da imagem que tem e do hábito que tem dessa forma de responder a esse estímulo. Então, esse prazer, essa satisfação, quando recebe um elogio, é algo que ocorre em você em razão de um centro ilusório, de um centro falso, que é o eu, que é o ego. Uma palavra de elogio é só uma palavra, mas a forma como o cérebro processa isso, colocando uma identidade presente, que é esse mim, esse eu, esse centro, para se sentir feliz com isso, essa é uma resposta de condicionamento psicológico. Esse condicionamento psicológico é um condicionamento mental que está presente em razão da não liberdade, da compreensão desse pensar livre. Isso porque você não tem a liberdade de apenas escutar o elogio. Nesse momento, você se sente feliz, prazeroso, gostando de mim. Mas se for uma ofensa, você se irrita, se aborrece e me xinga de volta. Veja, não temos liberdade, estamos sempre reagindo com esse fundo. Portanto, nós estamos constantemente lidando com o pensar, mas sem compreender o que é o pensar. E como não há esta compreensão, não há liberdade. Podemos dar uma resposta a esse estímulo que surge de uma forma direta, simples, objetiva, sem essa afetação pessoal, egocêntrica. Se isso for possível, estamos diante da ciência do pensar, da compreensão do pensar. O ser humano ele está se movendo no mundo, Gilson, com base nesse fundo de condicionamento. Nossas respostas para a vida estão sempre vindo do passado, em razão dessa forma de condicionamento do pensar que nós temos. Aqui estamos com você trabalhando a ciência de como pensar. E esse pensar só é possível na liberdade desse condicionamento, desse fundo, desse elemento que vem do passado. Quando compreendemos a verdade sobre nossa essencial natureza, sobre a verdade sobre nós mesmos, esse sentido do eu, esse centro ilusório, esse centro reativo de condicionamento não surge.
Então, sim, a partir desse momento, estamos lidando com o pensamento, com as imagens, com as lembranças, sem problemas. Porque nesse momento sabemos como pensar. Não o que pensar. A sociedade, o mundo, nossa cultura nos deu o que pensar, não nos mostrou como pensar. Percebam a diferença. E vejam a importância do que estamos colocando aqui para você. Se você não sabe como pensar, você não sabe como agir. Sua ação nasce desse fundo, nasce desse condicionamento. Assim, nossas ações que nascem do pensamento são ações de reações. Não são ações livres, são ações reativas ao que vem do passado. Assim, estamos constantemente lidando com pessoas, situações e acontecimentos a partir deste eu, deste autocentramento, deste condicionamento mental. Essa é a vida da pessoa. Essa é a vida do eu. Nós não temos a liberdade de lidar com os pensamentos. Quando as pessoas perguntam como lidar com os pensamentos, veja, enquanto houver esse sentido do eu, do ego, não sabemos lidar com os pensamentos. No máximo, estaremos sempre fazendo ajustamentos nas relações com pessoas ou situações. Estaremos sempre fazendo uso de pensamentos que irão se ajustar àquelas situações ou àquelas pessoas. Mas essas ações serão sempre ações egocentradas, centradas nesta reação, nesta ação que nasce do passado, que nasce da memória, que nasce do pensamento e que responde de uma forma pessoal, a partir deste autocentramento. Ir além desse eu, desse ego, é descobrir o que é lidar com o pensamento, que é lidar com o sentimento, com a emoção, com a sensação, com a percepção. Lidar com o pensamento, observe isso, é a liberdade de lidar também com emoções, com sentimentos, com sensações. Enquanto não houver esta liberdade de lidar com os pensamentos, porque toda a sua resposta é uma resposta nesse momento, dada nesse instante, com base numa reação que vem desta memória, deste fundo de condicionamento, que é o eu, que é o ego, que é esta consciência pessoal. Enquanto isso estiver presente, não haverá uma resposta livre. Não teremos a liberdade do pensar. É assim que estamos vivendo há milênios. Nós estamos sempre dando para a vida uma resposta com base nesse fundo, nesse passado. Assim, nossas ações são reações, não são respostas adequadas, completas, íntegras, perfeitas. Isso requer a presença da inteligência. E aqui eu me refiro a essa inteligência divina. O que é esse despertar da inteligência? Qual é a verdade sobre essa inteligência que lhe habilita na vida a ter uma resposta para ela que não nasce do passado? É quando temos uma ação livre, porque nesse momento
Você não está mais preso como alguém dentro de um condicionamento psicológico, dentro de um condicionamento mental, dentro de um programa de resposta com base no pensamento condicionado. É isso que estamos trabalhando aqui com você. Ter a liberdade de lidar com pensamentos é possível quando você tem esta ciência do que é o pensar. Então você descobre que a liberdade de lidar com pensamentos requer a presença da ausência desta mente egóica e, portanto, a presença desse silêncio, que é a ausência do pensamento condicionado. É quando ele cessa, é quando não existe mais o padrão de pensamento como nós conhecemos, que temos sim a liberdade de lidar com o momento presente a partir de uma nova forma de sentir e de pensar e, naturalmente, de agir. O nosso trabalho aqui consiste nesta descoberta, nesta visão, nesta constatação. As coisas dos homens, as coisas deste sonho de Adão, todo este mundo da existência são desconhecidas para Deus. É isso que possibilita a cura. Doença não tem real existência. É desconhecida para Deus. Inevitavelmente, quando a doença e a angústia atingem uma consciência que conhecem esta verdade, elas decaem por causa do seu próprio nada. Lembre-se sempre que, no mundo espiritual, ensinar e ser ensinado são atividades. Vá dentro da sua própria consciência e ore a Deus. Ore para que seu instrutor e seu ensinamento sejam revelados a você. Ore, Pai, revela-me um instrutor, leva-me a um professor. O propósito do ensino do caminho infinito é despertar sua alma. Neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre o despertar. Mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre como podemos despertar espiritualmente? Esse despertar espiritual, Gilson, ou o despertar espiritualmente, não é outra coisa a não ser a ciência de sua natureza real. Aqui a expressão espiritual ou espiritualmente, aqui nós usamos essa expressão de uma forma bem específica. Em geral, nós fazemos uso de expressões aqui colocando de uma forma bem específica dentro do canal. Aqui a expressão espiritual ou espiritualmente é o despertar da ciência de sua natureza verdadeira, de sua natureza divina. Porque a natureza do seu ser é algo que está fora do conhecido. Então, essa expressão, ela não aponta para algo que o pensamento imagina, para algo que o pensamento tem como ideia. Em geral, todas as palavras são símbolos, são imagens. Palavras são resultados de pensamentos. Pensamentos que representam imagens, símbolos, coisas. Aqui a realidade desse despertar espiritual é algo além da palavra espiritual. É além da palavra despertar. Estamos apontando para algo fora do conhecido, para algo que o pensamento não alcança. Assim, quando você pergunta
Qual é a sua visão sobre o despertar espiritual? O despertar espiritual é a ciência de que há uma única realidade presente. Essa realidade não é a realidade do corpo, da mente e do mundo. Não é a realidade do pensador com o seu pensamento, daquele que vê com aquilo que ele vê. Estamos apontando para algo fora daquilo que o pensamento alcança, identifica, guarda e compreende. A realidade divina é a presença do desconhecido. Então, qual é a realidade desse despertar espiritual? É essa realidade presente quando o eu não está, quando o sentido de alguém não está mais. Então, temos uma única verdade aqui e agora. Essa realidade é a realidade de Deus. Ô Gilson, nós nascemos para realizar isso. Nascemos para assumir a felicidade da nossa essencial natureza, da nossa verdadeira natureza. Assumir isso está além dessa ideia de ter nascido, estar vivendo e caminhando para a morte. Tudo que nós temos aqui dentro desse contexto de aparições são aparições dentro desta realidade. Mas esta realidade única, que é a realidade divina, está além de tudo isso. Então, o despertar espiritual é a ciência de que estamos diante desta beleza, desta verdade, daquilo que está fora das palavras, das ideias, das crenças e de toda forma de pensamento. Você nasceu para realizar isso. Nasceu para realizar Deus. É isso que estamos tratando com você aqui nesse canal e também nos outros canais. Assim como em nossos outros encontros, presenciais e retiros. O propósito do ensino do caminho infinito é despertar sua alma, é desenvolver as capacidades da alma, do seu próprio ser. Você deve selecionar um instrutor da verdade espiritual com muito mais cuidado do que você selecionaria qualquer outro tipo de professor. Não há nada mais sagrado do que o ensino espiritual. Não há nada que faça mais para tirá-lo do sentido de vida material e mortal do que o correto ensino espiritual. Para os instrutores espirituais, ensinar é um mistério sagrado. Um instrutor deve viver tanto na consciência de Deus, a ponto de poder transmitir realidades divinas. Isso pode ser feito apenas a partir de um estado de consciência que está atuando e vivendo esta verdade. Do ponto de vista do aluno, o ensino espiritual é também um ministério sagrado, porque significa o desenvolvimento de sua própria alma. Isto significa elevá-lo acima dos perigos, doenças e limitações da existência mortal. Portanto, ser liderado pelo Espírito. Faça desta busca por seu professor espiritual um rito sagrado. Então, se você recebeu alguma instrução ou encontrou um livro, fique parado ali por algum tempo. Permaneça nisso. Dê oportunidade
disso trabalhar dentro de você. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e tem o desejo real e sincero em se aprofundar e compreender essas verdades, fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube, porque nesses encontros a gente pode perguntar diretamente ao vivo para o Mestre. E além disso, e principalmente, nesses encontros, o mestre compartilha esse estado de presença que ele vive. E a gente acaba conseguindo entrar de carona nesse silêncio, nesse poder e nessa graça. E isso nos ajuda demais a compreender esses assuntos, a ter uma visão além do entendimento intelectual. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. E a gente se vê no próximo vídeo.